Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar os nossos exercícios, né, usando o simulador Tinkercad, tá? E aí o exercício da apostila que a gente vai fazer hoje, tá? É um exercício mais elaborado, que seria criar um semáforo de carros e de pedestres, tá? A gente vai precisar de dois LEDs vermelhos, dois LEDs verdes, um LED amarelo e um push button, né? Então o LED amarelo vai indicar, né, no semáforo do carro que ele deve, né, parar, porque vai ficar vermelho, e o push button ele é aquele botão do pedestre que o pedestre utiliza para que o semáforo do carro, quando está no vermelho, ele abra para o pedestre. Então, ó, nesse exemplo será simulado o trânsito em uma determinada rua de Campo Grande, né? A nossa cidade aqui, e deseja se controlar com segurança e eficiência o fluxo de carros e de pedestres. Né? Já é um exemplo mesmo do que é possível fazer com um sistema do que uma plataforma de prototipação, né, oferece como o Arduino. Elabore um projeto para a implantação de dois semáforos nessa rua. Um que controle a circulação de carros e o outro que garanta a segurança dos pedestres para atravessar a rua, como mostra a figura 8, obedecendo as seguintes regras. Tá? Essa aqui é a figura 8. Então, ó, tem algumas regras aqui que a gente tem que seguir para um semáforo. Quando o sinal do semáforo dos carros estiver com as cores verde ou amarelo acesas, o sinal vermelho do pedestre deve estar aceso. Quando o sinal vermelho do semáforo de carros estiver aceso, somente o sinal verde de pedestre deve ficar aceso. E o terceiro caso é: caso o botão seja apertado, a preferência de passagem pela rua é do pedestre. Então, ó, para o semáforo de carros, né, aí tem aqui o esquema de ligação, né? Você vai precisar do LED verde, um amarelo e um vermelho. Tá aqui, ó. Então esse aqui vai ser o semáforo dos carros. A gente está usando um resistor também, né? Porque a tensão de saída na porta do Arduino é 5 volts. A gente precisa baixar isso para pelo menos 3.3, porque esses LEDs aqui são 3.3 volts normalmente. Esses dois LEDs aqui vão simular o semáforo do pedestre, né? No, que a gente só tem o verde e o vermelho. E esse aqui é o botão também do pedestre. Ele vai apertar esse botão aqui e quando o semáforo do carro tiver vermelho, o semáforo vai ficar amarelo. Desculpa. Quando o semáforo do carro tiver verde, né? Ele vai ficar, o pedestre aperta o botão, ele fica amarelo e vermelho. E aí só então abre o, o, o semáforo do pedestre. Então vamos para o Tinkercad aqui. Vamos aqui em circuitos novamente. Criar novo circuito. O nome do nosso exemplo aqui é semáforo de carros e pedestres. Então, ó, tá aqui. Alterei o nome aqui no Tinkercad. A gente vai precisar, como sempre, de uma protoboard. Nós vamos precisar de um Arduino. A gente tem um Arduino Uno. Nós vamos precisar de LEDs. Vou colocar aqui. Vou puxar os LEDs aqui e depois eu altero a cor dele. LED aqui. Esse aqui vai ser verde. Esse aqui, verde. Clique em cima dele. Aí, amarelo. Esse amarelo que tá uma cor, um amarelo meio estranho, mas é amarelo, tá? Push button. Como é que a gente acha o push button aqui? Escreve. Eu acho que se escrever botão ele acha. Tive que clicar no xizinho aqui para parar a pesquisa. O Tinkercad não deixou eu alterar diretamente aqui, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Vou colocar esse push button aqui.
né? Cada perninha dessa tem que estar numa linha. Então, essa perninha está ligada com toda essa linha, essa perninha com toda essa com toda essa e essa com toda essa. Ok, a gente vai precisar de uns resistores aqui. Então, resistor. Vou precisar de um. Lembrando que o LED tem uma perninha que é o anodo, né, e o catodo. Um deve estar no positivo e o outro, o catodo, no negativo. Aqui, aqui e aqui. Ok. Esse LED é, se eu não me engano, 220 ohms. Aqui não fala, tá? A gente vai usar 220. Então, acho que no exemplo anterior a gente usou isso. 220 ohms. Tá vendo aqui a coloração dele? 220 ohms. Aqui também. 220, tá? Eu vou copiar esse esquemático aqui para lá e aí a gente volta, tá? Eu vou dar uma adiantada no vídeo. Então eu terminei de criar o meu circuito, tá? Então vocês podem ver aqui que esse LED vermelho aqui, ó, ele vai ser acionado pela porta 12, o LED amarelo pela 11 e o verde pela porta 10, né? Do semáforo do carro. E o semáforo do pedestre, o vermelho pelo 9 e o verde pelo 8, tá? O push button, ele vai ser lido, né? Aqui são todos pinos, vão funcionar esses pinos aqui que estão com que eu marquei aqui de azul, vão funcionar como pinos de saída, e esse pino digital aqui vai funcionar como entrada, tá? Ele vai verificar se o botão foi apertado. Quando você aperta esse botão aqui, a corrente passa de um terminal para o outro e energiza esse terminal aqui também. Então o Arduino consegue perceber isso, né? Essa alteração de fase, né? De baixo para alto, e aí você vai saber se o botão foi apertado ou não, né? O 5 volts entrou aqui na parte de baixo, né? Tá alimentando o botão, e o GND, o terra, tá aqui nessa parte de baixo aqui também, tá? Então vamos para o código, né? Você pode simplesmente vir aqui na apostila e copiar o código para lá, né, para a gente fazer fazer análise de como é que vai funcionar e fazer a simulação e até, quem sabe, alterar ele também. A gente vem aqui no Tinkercad e aí você clica aqui em código, tá? Tem a opção aqui de fazer em bloco, né? Mas quando já começa a envolver muitos componentes, né, e uma lógica mais extensa, às vezes o bloco ele vai acabar te travando em algumas coisas, né, porque ele não tem todos os componentes aqui para serem acessados, né, tem sensor temperatura, LCD, né, então já fica um pouquinho mais complicado de trabalhar com ele. Então a gente vai trabalhar nesse exemplo com texto. Então vem aqui em texto, ele vai apagar tudo, tá? Ele vai perder o bloco ali. Vamos colar o nosso código aqui dentro, tá? E aí, antes de olhar para o código, vamos iniciar a simulação desse código, só para ver como é que funciona. Então, dou iniciar aqui, ó, iniciar, tá vendo que agora mudou para parar, tá? Está sendo executado. Então, ó, olha aqui, o LED tá verde. Então, esse aqui, ó, é o semáforo do carro, né? E aí o semáforo do pedestre está vermelho, porque os carros estão passando. E aí o pedestre chega e pede, né? Fala, olha, eu quero passar. Ó,
O amarelo aqui, o semáforo mudou para vermelho, né, para os carros. Ó, tá verde, apertei, amarelou, vermelho para o carro, verde para o pedestre, tá? Vamos ver agora ele voltando pro, ó, ficou vermelho para o pedestre e verde para o carro. Se eu aperto o botão, amarela, vermelho. E aí verde para o pedestre, né? O pedestre pediu para passar. Ó, agora vermelho para o pedestre e verde para o carro, tá? É claro que a gente pode melhorar isso, né? Antes de passar para verde aqui para o carro, poderia piscar o LED para o pedestre aqui, o verde, assim como acontece mesmo na rua, né? Para dizer para o pedestre que ele, olha, o seu semáforo né, vai passar de verde para vermelho, né? Isso acontece. Então, assim, a gente pode melhorar esse exemplo ainda, né? Tá vendo aqui, ó, tá verde para o carro. Quer ver? Sozinho, né? Automaticamente, que tem um timer, ó, ficou amarelo, vermelho. Tá rápido, né? Claro que na vida real não é assim, mas é pra gente só fazer a simulação. Então eu vou dar um parar aqui, ó, e vamos olhar para o nosso código. Eu tenho aqui, ó, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil, ficar melhor no vídeo. Então, ó, essa variável aqui inteira, então chama scverde, né? É uma variável inteira e ela recebe 10. Então é o semáforo do carro verde, que é o 10. Não é o verde aqui, ó. Ó, a portinha 10 aqui, ó, tá indo para o verde. Semáforo do carro 11, né? O amarelo aqui, ó. Semáforo do carro vermelho tá na 12. Então tá certinho, né? Estou identificando as minhas portas. Agora, o semáforo do pedestre verde está na porta 8. O semáforo do pedestre vermelho está na porta 9. Legal, tá? Essas variáveis aqui, ó, a gente está usando ela para controlar o tempo que o semáforo passa aberto. Então, pode ver que ele fica 5 segundos. Aqui está 5.000 milissegundos a gente usa, né? Porque o delay ele conta em milissegundos, mas aqui então 5.000 seria 5 segundos entre as transições do semáforo. Então o Arduino sempre tem um setup, né? Executado apenas uma vez. Executa aqui. Aqui a gente tem uma situação diferente que a gente não tinha visto ainda, que é um monitor serial. Esse monitor serial ele serve para ler as mensagens que o Arduino envia para o computador através da porta USB. Que aqui a gente está simulando a porta USB, né? Então, ó, como é que eu vejo que esse monitor serial está mostrando? Eu vou iniciar aqui de novo a simulação só para a gente conseguir enxergar. Então, onde que eu chamo o monitor serial aqui no Tinkercad? Aqui embaixo está escrito, ó, monitor serial. Clica nele aqui, ó, e ele está mostrando o valor do sensor. Que sensor? É esse sensor aqui, ó, esse botão. Ó. Apertei o botão, ele está no código aqui embaixo. Ó, o valor desse sensor. Né? Se o valor for igual a 1, ele imprime o valor. Né? Dá para a gente imprimir outras coisas aqui. Vamos pegar isso aqui, ó, só para exemplificar. E aqui no setup eu vou colocar assim, ó. Vou dar um parar simulação, fazer uma alteração aqui. Vocês podem fazer isso também, tá? Vou escrever semáforo inicializado. Ou seja, estou mandando uma mensagem do Arduino para o meu computador. É isso que está acontecendo. Então, vou dar um iniciar aqui. Olha lá, semáforo. Tem um problema aqui com a codificação de caracteres, né? Mas iniciou o semáforo. Eu posso, por exemplo, aqui, vou dar um parar de novo, senão ele não deixa alterar o código. Eu posso aqui dentro do loop
mudar uma mensagem também aqui, ó. Toda vez que o semáforo passa de um estado para o outro, ou seja, toda vez que acontece alguma coisa no semáforo, que ele fica verde ou passa para o vermelho, eu posso mostrar uma mensagem também. Então, eu podia escrever isso aqui: semáforo alterou a sinalização, né? Então vamos dar um iniciar aqui a simulação, né? Só para a gente verificar, ó, toda vez que acontece alguma coisa no semáforo, eu falo, né? Então, ó, semáforo inicializado, semáforo, aqui dá para apagar tudo. Então, tá a cada 5 segundos lá, né? Deixa eu olhar aqui, ó, verde, amarelo, vermelho. Então, ó, semáforo alterou a sinalização. Semáforo alterou a sinalização, né? Aconteceu duas mudanças de estado. Foi para amarelo, depois para vermelho. Ah, mas ficou tudo na mesma linha. Que coisa chata isso, não consigo ler. Então, você vem aqui, ó, print serial, né? Aqui eu inicializei serial.begin no setup. É que eu estou usando ele. Então, é serial.println. Isso faz o quê? Toda vez que ele imprime, logo depois de imprimir a mensagem aqui, ele pula uma linha. Vamos ver como é que isso funciona. Inicializar. Eu vou apagar tudo aqui. Aqui, ó, esse botão aqui, ó, do Arduino, reseta o Arduino, ó. Semáforo inicializado, ó. Toda vez que eu cliquei, reinicia o Arduino. Vou apagar aqui. Vou reiniciar ele, ó. Apagar, vou reiniciar. Reiniciei. Semáforo inicializado. Então, olha para cá, olha lá. Ele foi para verde. Semáforo alterou a sinalização. Ele vai para amarelo aqui e depois para vermelho. Vai aparecer duas vezes essa mensagem, que ele alterou a sinalização. A gente está com 5 segundos ali, vai demorar um pouquinho. Amarelo, aí, vermelho. Tá? Então, sempre que a gente quiser enviar uma mensagem do Arduino pro computador, o que a gente vai usar? A serial. Então, como é que inicia a serial? Serial.begin, inicia ele. Esse aqui é o baud rate, a velocidade da comunicação, né? Geralmente a gente utiliza 9600. Em alguns casos a gente pode alterar essa velocidade. Às vezes é melhor ser mais rápido, às vezes vai depender do seu caso. Então, mas na maioria das vezes a gente, nos exemplos mais simples, a gente vai fazer isso aqui mesmo. Inicializa em 9600. E aí, para imprimir uma mensagem, faz como? Serial.print ou println, tá? E coloca a string aqui dentro. Não esquecer de fazer a sintaxe direitinho e terminar com ponto e vírgula, tá? Então, ó, entra num loop. Eu pego o tempo que o Arduino já está sendo executado, né? Leio esse sensor que está aqui na 2, que é o botão, né? Se o botão foi clicado ou não. E aí eu só entro aqui dentro desse código aqui, ó, que é o código que altera o estado do semáforo, né? As luzes ali nos LEDs, somente quando 5 segundos já se passaram, que é o tempo que o semáforo vai ficar aberto ou fechado, né? Então, ó, eu pego o tempo que eu tenho agora, no momento, o tempo corrente, menos o último tempo que eu li, e se essa diferença for maior que o meu intervalo, que eu defini como 5 segundos, se essa diferença for maior, então entra aqui, ou seja, está na hora de eu fazer alguma coisa, né? De alterar o estado do meu semáforo. Então, o que quer dizer isso aqui assim? Se, né, o tempo decorrido for maior do que 5 segundos, entra aqui dentro, tá? E aí, a minha última leitura se torna a corrente. Então, previous mili igual a current mili, ok? Imprimo uma mensagem na tela e aí eu olho para cá, que é o controle de luz.
são aquelas 3 regrinhas que a gente viu lá aqui no PDF, né? Que são, a gente tem 3 estados para o semáforo. Então, aqui, ó, quando o sinal do carro tiver com as cores verde ou amarelo acesas, o sinal vermelho do pedestre deve estar aceso. Quando o sinal vermelho do semáforo dos carros estiver aceso, somente o sinal verde do pedestre deve estar aceso. E se o botão for clicado, a preferência é do pedestre. Então, ó, o que acontece aqui? Ó? Se o controle de luz aqui se refere a os LEDs aqui, o semáforo dos carros. Então, essa lógica, ela não é uma só, né? Não existe só uma lógica para resolver esse problema. Essa aqui foi a nossa lógica que a gente inventou. Você pode alterar e descobrir outra forma de resolver o mesmo problema, talvez de jeito até mais fácil, ou mais difícil, ou com mais código, ou com menos código. Então, essa foi a lógica que a gente criou para resolver esse problema. Né? Professor, como é que eu desenvolvo a lógica? Não tem outra maneira que não seja fazendo exercício, né? Se você fizer uma vez e entender, se você não refizer sozinho ou tentar fazer sozinho, é difícil você compreender, tá? Desenvolver isso né, na sua cabeça. Então eu recomendo muito que pegue esse exemplo, veja como ele está funcionando e tente fazer novas adições, né? Por exemplo, aquele exemplo que eu dei aqui, falar, ó, antes de passar do verde para o vermelho aqui no pedestre, piscar, por exemplo, o verde para dizer para o pedestre que ele não que ele deve terminar de atravessar porque já vai ficar vermelho. Então, já seria uma adição aqui na minha lógica. E aí, como é que eu faço isso? Então, você precisa treinar isso, né? Testar, verificar como é que está funcionando para conseguir criar código para isso, para resolver esse problema. Então, vamos ver como é que está aqui. Então, ó, eu chamei eu criei 3 estados aqui, que é o estado 1, 2 e 3. Ó, essa é a minha lógica. Então, no estado 0, eu estou representando o verde daqui, ó, dos carros. Quando está verde para os carros, o que eu faço? O vermelho, né, digital right, faço uma saída digital. O vermelho está baixo, o verde está ligado, né, porque é o estado verde. O verde, aqui, ó, o verde do pedestre baixo e o vermelho do pedestre vai estar o quê? Alto, né? Então, porque os carros estão passando, o pedestre não pode passar. Controle de luz mais. Ou seja, o próximo estado vai ter que ser 1, ou seja, amarelo, né? Depois do verde é amarelo, vermelho. Então, existe um ciclo. Depois de vermelho, volta para verde, né? E assim por diante. Existe um ciclo aqui nesse semáforo. Tá? Então, ó, o próximo estado, mais. Isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó, controle de luz é igual a controle de luz mais 1. Né? Quanto valia controle de luz na primeira vez? Ele começou valendo 0. Então, 0 mais 1 é igual a 1. Então, ele vai passar a ser 1. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Intervalo é igual a 15 segundos. Tá? Isso quer dizer o quê? Eu estou usando esse intervalo aqui para que ele fique no verde por 15 segundos. Tá? Ele inicializa o estado verde, fica por 15 segundos no estado verde, né? Para que ele não entre aqui, para ele passar depois para o amarelo. Passado 15 segundos, esse controle de luz vai estar igual a 1, então ele vai entrar aqui, ó. Né? Vou para o estado amarelo, né? Vou acender o amarelo. Então, o verde vai para low, porque eu sei que eu acabei de vir daqui, né? Então, apago o verde, acendo o amarelo, né? High, pego o verde ainda o verde ainda do pedestre baixo, né? E o vermelho do pedestre alto, né? O pedestre, calma aí, tá amarelo ainda, tá? Controle de luz mais. Quer dizer, depois do amarelo, eu vou para qual estado? Se aqui agora está 1, vai ser
1 mais 1, vai para 2. Então, o próximo estado, depois que passar por esse intervalo de 1000 aqui, né, ele dá um break aqui, sai de dentro desse switch, né, volta no loop, entra aqui. Ele só vai entrar aqui decorrido o quê? 1 segundo. Passou por 1 segundo, ele vai entrar aqui de novo, né, e aí ele vai passar por o estado vermelho. Agora, quer dizer, vai parar para o carro. Então, ó, o semáforo do carro, amarelo, desliga, vermelho, liga, vai ligar esse LED. Agora, o que vai acontecer aqui, ó? Semáforo do pedestre vermelho vai ficar apagar e vai abrir para o pedestre, né? Esse LED aqui vai acender, digital right naquele LED ali, tá? E aí ele vai permanecer quanto tempo aberto para o pedestre passar? 7 segundos. E o controle de luz volta para quanto? Volta para 0 e para o switch de novo, break, né? Para essa condição aqui, sai fora dela. Ele vem aqui, entra por aqui e o Arduino executa o loop de novo, né? E aí, como o nosso estado voltou para 0, ele vai começar tudo de novo. Vai começar em verde novamente, tá? E aí, o que acontece aqui, ó? Quando o sensor for igual a 1, ou seja, eu faço essa leitura do botão aqui, ó, né? Sempre. E esse loop acontece muito rápido, várias vezes, né? Uma velocidade de 16 MHz, ou dependendo do microcontrolador, 8 MHz, é muito rápido, tá? Então, ele leu isso aqui, né? Olha, é igual a 1. Se eu apertei o botão e o controle de luz é igual a 1, ou seja, o meu próximo estado vai ser amarelo. Se o meu próximo estado vai ser amarelo, qual que é o estado que eu estou? Né? Eu estou no verde. Então, se eu estou no verde, se o verde está aceso e eu apertei aqui, o que acontece? O que acontece? Espero. Após apertar, ele vai esperar por 2 segundos, imprime o valor aqui do sensor para dizer que ele foi apertado, né? E entra aqui dentro de novo, né? E aí ele vai abrir de novo para o... Né, diminuiu, que ele fez aqui, eu estava em verde, ele diminuiu o tempo do verde, né? Se estava em 15 segundos, ele diminuiu para 2, para que ele abra, passe para amarelo, depois, consequentemente, para vermelho, para abrir para o pedestre. Tá? Então, é isso. Eu espero que... Eu sei que não é fácil entender isso aqui de primeira, a lógica, mas eu espero que vocês façam alterações nesse código para verificar o funcionamento, para entender isso aqui. Vai lá e pesquisa como é que funciona o switch, né? Ele verifica o valor dessa variável. Caso essa variável for 0, entra aqui. Se essa variável vale 1, entra aqui. Então, tem uma sintaxe para o funcionamento do switch, né? Como é que funciona o if? Se o que está aqui dentro for verdadeiro, qual é o código que é executado? É esse código que é executado. Se o que está aqui dentro é falso, sai fora. Isso aqui é o quê? Está comparando valores, igual, igual. Está comparando se o valor que está aqui dentro é igual a 1. Isso aqui é o quê? É um e lógico. Se isso é verdadeiro e isso é verdadeiro, então tudo se torna verdadeiro, né? Se isso aqui é verdadeiro e isso é falso, então tudo isso vai ser falso. Então, tem umas regrinhas de lógica para esse e. O e só vai ser verdade quando as duas coisas são verdade. Então, assim, são coisas que a gente vai pegando com o tempo. A gente poderia parar e olhar só para essas questões mais básicas, né? Mas eu acho que dá para a gente ir andando pelos exemplos e aos pouquinhos entendendo essas coisas, tá? Então, eu fico à disposição para tirar dúvidas, tá? Quem quiser me enviar uma mensagem, tá? Pode mandar no meu e-mail, né, leandro.jesus@ifms.edu.br. Aos colegas aí, alunos, né, que já tem meu WhatsApp, só me mandar um WhatsApp diretamente,
tá? Muito obrigado aí pela atenção e eu fico à disposição. Tchau, tchau.